Já reparou que nas histórias mais marcantes, os vilões nunca começam como vilões? Um exemplo clássico disso é Frankenstein de Mary Shelley. Por isso, hoje vamos analisar um dos arcos mais trágicos e mal compreendidos da literatura: a jornada da criatura de Frankenstein, da inocência à violência, de vítima a monstro. Antes de tudo, vale lembrar que Frankenstein não é o nome da criatura, e sim de seu criador, Victor Frankenstein. Ao longo de todo o romance, a criatura permanece sem nome, simbolizando o abandono e a desumanização da qual ela foi vítima. Diferentemente de uma criança, que ao nascer encontra calor e acolhimento de pais amorosos, a criatura, ao abrir os olhos pela primeira vez, é lançada imediatamente em uma realidade de rejeição absoluta. Isso porque Victor Frankenstein, tomado de horror e repulsa, foge da própria obra no exato momento em que ela mais precisava dele. Assim, a criatura se torna vítima de um abandono cruel, sendo rejeitada justamente por aquele que deveria ser para ela muito mais que um guardião ou um mentor. E é isso que dá início a toda a tragédia. Sozinha e abandonada, lançada abruptamente ao mundo, sem nome e sem qualquer orientação, a criatura experimenta a existência através de sentidos confusos, tendo que enfrentar a solidão, o frio e a fome, enquanto tenta sobreviver e compreender a si mesma e o mundo estranho ao seu redor. Ela acabou encontrando abrigo em um casebre no meio da floresta, onde passa a observar, por meio de uma pequena abertura na parede, uma família de camponeses. É ali, silenciosa e escondida, que ela aprende a falar, a ler e também a compreender o que significa amar. Com eles, descobre a virtude, o cuidado e a beleza das relações humanas. Ela desejava com todas as forças ser aceita por essas pessoas, que já amava à distância, mas o medo da rejeição a assombrava. Afinal, ela notava que era diferente deles, que sua aparência era monstruosa e que poderia causar rejeição imediata. Essa é uma das partes mais emocionantes do livro, porque a criatura tenta, genuinamente, ser boa. Chegou até a ajudar secretamente essa família, recolhendo lenha para eles todos os dias, porque sabia que aquele pequeno gesto poderia aliviar o sofrimento deles. Infelizmente, quando ela finalmente tenta se aproximar, é recebida com gritos, pânico e golpes violentos. A rejeição que ela tanto temia se concretiza e em instantes perde todas as esperanças que havia cultivado. Desesperada, ela decide procurar seu criador, a única pessoa que poderia explicar a sua existência. Mas ela acaba sendo tomada pela ira e pelo desejo de vingança. Amargurada contra Victor e contra o mundo, a criatura simplesmente não consegue suportar a dor da solidão e da rejeição, pois sabia que nunca seria aceita por ninguém, nem amada, e começa a agir de forma realmente monstruosa, tirando a vida de uma criança inocente e incriminando outra pessoa pelo crime, causando a morte de mais um inocente. Quando finalmente reencontra seu criador e conta-lhe toda a sua história, pede, ou melhor, exige, que ele lhe faça uma companheira semelhante a ele, para compartilhar com ela suas dores e amenizar os fardos da vida. Victor, com muita relutância, aceita a proposta, mas acaba voltando atrás e a criatura se vê mais uma vez traída por seu criador e passa a cometer atos brutais e sanguinários e a fazer mais vítimas em sua vingança contra Victor, que só teve fim com a morte de seu criador. E assim, o arco se completa. O ser inocente, sensível e cheio de esperança vira aquilo que ele mais temia e repudiava: o monstro que todos já acreditavam que ele era. A obra de Mary Shelley transcende a mera narrativa gótica de terror e nos oferece uma profunda meditação filosófica sobre a natureza humana, sobre responsabilidade, abandono, ciência sem bases morais sólidas e também sobre as faces da monstruosidade. A autora mostra que o horror não está apenas na aparência da criatura, mas na crueldade moral de Victor Frankenstein, cujo orgulho, o desejo de glória e a ambição de ultrapassar os limites da natureza o levam a cometer atos hediondos e, no fim, a rejeitar sua própria criação.
Esse abandono é um dos primeiros atos de monstruosidade dessa obra, pois Victor nega sua responsabilidade sobre a vida que criou e recorre à autopiedade para justificar sua covardia. E é justamente nesse vazio deixado por Victor que se revela a outra face da monstruosidade. A criatura, embora inicialmente inocente e movida pela busca por afeto, vê seu sofrimento se transformar em revolta. E em suas escolhas posteriores, como a vingança e a aniquilação de inocentes, manifesta-se uma monstruosidade diferente. A daqueles que, feridos, se amarguram e se convencem de que sua dor legitima o mal que escolhem fazer, mas que, no fim, acabam mais quebrados e destruídos do que antes. E é por isso que Frankenstein permanece uma história tão marcante, pois sua tragédia reside no fato de que ambos, criador e criatura, se tornam monstros, nos revelando que, em certas histórias, a linha entre vítima e vilão é muito mais tênue do que se imagina, e também que a crueldade pode se esconder sobre as máscaras da ciência e da auto-justificação. E você, qual é a sua opinião sobre essa história? Me conta aqui nos comentários. E se quiser mais análises como essa, já deixa um like e compartilha esse vídeo com alguém que também ama boas histórias. Inscrevam-se no canal para acompanhar os próximos vídeos, fiquem com Deus e até a próxima!